A economia brasileira terminou 2025 com indicadores em patamares melhor do que o previsto, não é, no início do ano passado. Vamos à análise, então, para o crescimento para este ano, 2026, com inflação e juros. E quem faz análise para a gente agora é Felipe Serigati, economista da FGV Agro. Muito bem-vindo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Simone. Tudo bem? Como é que vocês começaram o ano? Pois é, né? Começamos bem aqui, trazendo alguns assuntos, né, que trazem uma certa apreensão aqui para o nosso mercado, né, com a invasão aí que ocorreu no sábado passado, né, a Venezuela. Então, o setor está apreensivo com o desdobramento dessa ação militar aqui para o agro brasileiro, viu? Mas eu queria saber de você, o agro, não é? A gente sabe que ele ajudou e muito a balança comercial em 2025, a gente colocou aqui em relação do superávit, né, mesmo com o tarifaço americano. E eu te pergunto, 2026, com a política monetária ainda restritiva, juros altos, crédito aí, né, de difícil acesso, um pouco mais restritivo aí, pressionando o nosso produtor, que a gente traz sempre aqui essa preocupação do setor do endividamento aí do produtor rural. Como é que você avalia essa chegada de 2026 para a economia? Pois é, olha só, para quem imaginou que de repente, né, o período aí, as festas de fim de ano, seria ali um período tranquilo, foi muito não, né? Então, se eu forçar um pouco a memória aqui dos nossos amigos, só vai lembrar que no dia 31 de dezembro, a China anunciou aquele conjunto de salvaguardas com cotas, né, para importação, né, do lado chinês para importação de carne bovina, que naturalmente atingiu o Brasil. Ao longo da semana tivemos também o México também subindo tarifas e, naturalmente, o grande evento de sábado, que foi a captura do Nicolás Maduro. Isso, entre outras lições, o que traz para nós é que realmente não existe bola de cristal em economia e, por mais que a gente faça ali um esforço de tentar desenhar um cenário, a gente sabe que esse cenário ao longo do ano vai ser bombardeado por eventos ali externos, eventos exógenos. Pegando em particular o caso ali do Nicolás Maduro, óbvio que a gente não sabe, né, ninguém sabe como é que vai ser o desdobramento, mas o ponto do lado econômico que mais ali tem aparecido é justamente, num futuro ainda incerto, a volta de uma maneira mais contundente da Venezuela ao mercado do petróleo internacional, né? Então, se é correto ou não, esse não é o ponto aqui, né? O ponto é, se chegar mais petróleo no mercado internacional ou se os agentes formarem essa expectativa, isso já vai alterar o preço, né? Eu acho que esse é o grande, essa aqui, ó, a princípio, a grande mensagem que nós temos para esse momento, né? E olha como petróleo é um preço central, tanto para a economia mundial, mas naturalmente também para a economia brasileira e para o universo agro. Número 1, tá? Então, imagina a situação, então, da Venezuela sinalizando que num futuro, mesmo que seja ainda de alguma forma incerta, ela passe a produzir volumes significativamente maiores de petróleo para o mercado internacional. Para o mercado que já está trabalhando com uma sobreoferta, tá? Com uma quantidade ofertada maior do que uma quantidade demandada, o mercado criaria um ambiente, uma pressão baixista para o preço do petróleo, que aliás foi justamente o que aconteceu nos primeiros dias ali após o evento ali na Venezuela. De qualquer forma, então vamos imaginar esse cenário. Então o mercado antecipa, né, essa expectativa de que, olha, lá no futuro vai ter uma quantidade maior de petróleo, esse petróleo vai ficar mais barato e aí essa projeção já é incorporada no preço corrente do petróleo. Isso significa o quê? Um alívio para a inflação, não só no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos. Estados Unidos, com uma inflação mais bem comportada, abre-se espaço para o Banco Central norte-americano fazer ali uma redução um pouco mais agressiva da sua taxa de juros, o que tende a enfraquecer ainda mais o dólar,
no caso brasileiro, a valorizar mais a nossa moeda. Valorizando a nossa moeda, bom, aí você vai ter diversos fatores, né? Para custos de produção no universo agro, isso pode ser uma boa notícia, uma combinação de redução da cotação do barril do petróleo no mercado internacional e também uma valorização do real. Para as receitas do setor, isso pode não ser necessariamente a notícia mais confortável, mas olhando para o consumidor final aqui no Brasil, isso também pode ser uma notícia positiva. Um real mais valorizado, ou seja, com poder de compra melhor frente ao dólar, e ao reduzir o valor do dólar no nosso mercado cambial, isso também reduz o preço de alimentos, ou seja, pode ter uma força a mais desacelerando a inflação de alimentos. Enfim, olha, tudo ali ainda meramente expectativa. Mas é possível desenhar um cenário do lado econômico, olhando apenas para o mercado petróleo, algo positivo, um desdobramento positivo dessa turbulência por ali? Sim, é possível. Cenário positivo para a economia norte-americana e também para a economia brasileira, naturalmente podendo gerar algum desconforto para a receita do universo agro. Pois é, tem isso tudo, não é? Um lado a gente vê com 2 pesos e 2 medidas, não é, Felipe? Agradando um lado, mas o outro lado ficando um pouco apreensivo, mas é tudo aí numa conjuntura, né? De 2026 está apenas começando com esse cenário bem turbulento aqui na América do Sul, não é? Temos também, não é, próximos aí já de acontecer, me recorda a data, a primeira reunião do Copom tratando aí de Selic. Vai ser já agora, nesse mês de janeiro, ou demora um pouco? Então, vamos lá, né? A primeira reunião do Copom vai ser nos dias 27 e 28 de janeiro, ou seja, dia 28 de janeiro, uma quarta-feira, a gente vai ter a decisão se a taxa de juros é mantida a 15%, que é a expectativa do mercado, ou se vai ter já o início do processo de redução dessa taxa de juros. Mas isso é lá no dia 27 e 28. Antes disso, aliás, amanhã nós já temos uma informação importantíssima olhando para o Brasil, que é justamente a divulgação do nosso IPCA. Esse IPCA vai dizer, e aí, como que terminamos a inflação ao longo de 2025? Porque a inflação de 2025, ela foi melhorando a sua cara ao longo do ano, né? Então, se a gente conversasse, como a gente conversou em março do ano passado, a expectativa é de uma inflação na casa de 5,5%, 6%. A projeção para o acumulado do ano a ser divulgada amanhã é uma inflação de 4,3%. Veja que uma redução importante na expectativa, né? Por que isso? Bom, primeiro fator, de longe, que é uma contribuição direta aqui do universo agro, é uma forte desaceleração da inflação de alimentos. Inflação de alimentos, que lá em março imaginou que ia fechar 2025 acima de 7%, talvez feche ali na casa de 2%. Vamos descobrir esse número amanhã. Só que não foi apenas isso. Do outro lado também tem a valorização do real, né? Vamos lembrar, a gente começa 2025 com uma taxa de câmbio operando ali na casa de R$ 6,10 e a gente encerra o ano com a taxa de câmbio operando na casa de R$ 5,40. E não termina por aí, né? O outro fator importante, que envolve ali questões também geopolíticas, é uma desaceleração da inflação de bens industriais. Vocês vão dizer, o que isso tem a ver com questão geopolítica? Bom, então, nesse atrito comercial dos Estados Unidos, o grande oponente é a China dele, né? E, de fato, as economias avançadas têm erguido barreiras para dificultar o acesso dos produtos chineses porque são bem mais competitivos. Diante dessas restrições, a China, de maneira mais agressiva, mais contundente, tem procurado dar vazão aos seus produtos em outros mercados, inclusive o mercado brasileiro. Resultado disso? Sim, a gente recebeu ali, a gente importou um volume importante de bens, de manufaturas ali do Sudeste Asiático, naturalmente, inclusive da China, que chegando mais barata aqui no Brasil,
contribuiu para que a inflação terminasse com uma cara mais benigna. O número final a gente só vai saber amanhã. A gente sabe que o número provavelmente vai ser muito bonitinho. Só que por trás disso nós temos uma safra grande, que ajudou a derrubar a inflação de alimentos. Nós temos a queda do dólar no nosso mercado cambial e também importação de bens industriais. Aliás, também tem uma contribuição indireta do universo agro aí, porque essa importação ela não foi problemática em termos de balança comercial, justamente com o ponto que você abriu a nossa conversa, Simone, porque as exportações do agro, apesar do tarifaço, operaram em volumes bastante expressivos. Certo, Felipe, para a gente já encerrando aqui, essa questão da salvaguarda, né? A gente tem aí a China, o México também colocando tarifas para a carne bovina brasileira, mas a China colocando essa questão, ó, se passar da cota, 55% para você, Brasil. Né, colocando ali um pouco mais de 1.100.000 toneladas. O Brasil exportou muito mais do que isso em 2025, está aí os números, né, da balança comercial do ano que fechou em 2025, o superávit, enfim. Com essa nova postura dos chineses, né, protegendo mais o seu mercado, né, dando essa resposta que o produtor, a indústria de lá queria, né, arrumando um pouco lá o mercado doméstico deles. Como é que fica o Brasil ao longo agora? É tudo uma expectativa ainda, né? Em 26, a gente fechou muito bem com superávit em 25, mas com a China colocando esse um pouco de, para aí, né, não vou comprar tanto aí de países e o Brasil é um deles. Como é que a gente fica? Tem um consultor, né, importante aí no mercado de pecuária que tem uma frase que eu acho muito engraçada, mas verdadeira, né? O típico da pecuária brasileira é ter anos atípicos, né? É ter ano com algum choque exógeno, com alguma coisa diferente. O que seria atípico na pecuária brasileira é ter um ano típico. Isso seria atípico para a pecuária brasileira. A gente fechou o ano passado com essa notícia e ok, o setor tem aí um desafio adicional. Só que, nesse caso, eu acho que é menos contundente do que foi, por exemplo, aqueles 2 embargos que a China fez ao longo dessa década por causa, entre aspas, ali daqueles 2 casos de mal da vaca louca, entre aspas, naturalmente, né? O nome correto é EEB. Mas o fato lá é o seguinte: a gente só vai chegar a atingir essa cota, o limite dela, no segundo semestre, né? Ou seja, além de você ter ali uma expectativa de um movimento ali, finalmente, de retenção de fêmeas, que já reduziria a quantidade ofertada de carne bovina, haverá tempo para o mercado se acomodar, né? Seja buscando outros mercados, seja buscando ali alguma alternativa. Então, tem um desafio para o setor, sem dúvida alguma, mas pelo menos dessa vez o setor vai ter um pouco mais de tempo para se ajustar. Porque os demais choques, inclusive o tarifaço, foi tudo de maneira muito repentina. Obrigada, Felipe, pela análise aqui com a gente hoje no nosso jornal. Felipe Serigati, economista da FGV Agro. Uma boa noite para você. Já te desejo uma ótima sexta e um excelente fim de semana e até semana que vem para a gente voltar a falar, quem sabe, aí dos desdobramentos dessa ação militar na Venezuela, né? Com os Estados Unidos, o petróleo, enfim, muita coisa para a gente falar na semana que vem e o resultado também em relação ao IPCA, né? Ô, Felipe, obrigada, uma boa noite e até semana que vem. Boa noite a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.